Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, desta vez tendo escolhido os mais três temas. Começaremos por falar sobre as eleições em Israel, o aumento da pressão da China sobre Hong Kong e, finalmente, as manifestações no Líbano que aparentemente fazem com que se possa concluir a mesma coisa que já se concluía há muitos anos, esta parte, que é a quase inviabilidade do Líbano enquanto país. Temos, como sempre, para nos acompanhar o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem coloco desde já a questão que tem a ver com as eleições em Israel. São eleições que, mais uma vez, são antecipadas, andam em Israel há mais de um ano na impossibilidade de criar um governo estável, mesmo este último governo que tinha uma enorme coligação ao centro, ou centro-direita com o centro-esquerda, mas que mesmo assim não foi capaz de manter a legislatura até ao fim. Como é que observa esta enorme dificuldade de Israel se governar a si própria? Bom, eu acho que a instabilidade em Israel já está quase a ser uma regra permanente. Nós tivemos 4 eleições, vamos ter 4 eleições em 2 anos. Já há quem faça a previsão de que pode vir aí uma outra eleição. Exatamente. Os resultados da eleição que terá lugar no dia 23 de março não forem concludentes. Há uma instabilidade permanente no sistema israelita, que é muito devido à fragmentação do próprio sistema. Nós sabemos que a fragmentação faz parte um pouco da matriz de formação de governos em Israel desde há muito tempo. Neste momento, concorrem a esta eleição 38 ou 39 partidos. Na última formação do Knesset, da Assembleia Nacional, havia 13 partidos, e normalmente os grandes partidos, para conseguirem construir as suas maiorias, acabam por se aliar a pequenos partidos, uns de natureza religiosa, outros de natureza mais liberal. A atual coligação que estava no poder, que tinha sido construída em maio do ano passado, Com grande dificuldade, aliás. com grande dificuldade e depois de muita parlamentação, se assim se pode dizer, tinha em si algo que não era inédito, totalmente inédito, mas de qualquer forma era inédito para os costumes nas últimas décadas, que era a possibilidade de haver uma rotatividade entre duas personalidades. E, portanto, a ideia inicial é que Benjamin Netanyahu faria uma primeira parte deste governo, e depois uma segunda parte seria feita pelo titular do segundo partido, que era Benny Gantz. Há quem diga que, digamos, a criação de uma crise hoje, nesta situação, terá sido a resposta de Benjamin Netanyahu, por forma a evitar ser substituído a prazo de acordo com essa regra. Esta eleição é provocada pela circunstância de acordo com uma regra que tinha sido estabelecida no passado, se acaso o orçamento não tivesse sido votado até uma certa altura, inicialmente era janeiro, depois passou a ser a dezembro, haveria uma eleição, e essa eleição vai-se realizar agora. Como sempre também acontece na política israelita, há aqui partilhas de poder, e há neste momento uma figura que sai do Likud, do principal partido da direita, liderado por Benjamin Netanyahu, que é Gideon Sa'ar. Gideon Sa'ar é uma figura que é uma espécie de uma figura ascendente aqui há uns anos dentro do Likud, depois apagou-se um pouco. Hoje criou um novo partido, a Nova Esperança, com gente do Likud, mas também com gente que até vem do próprio partido de Benny Gantz, azul e branco, e portanto estamos aqui perante uma nova reformatação. Resta saber se não é pura e simplesmente para as eleições. Isso depois ela terá continuidade. Há uma coisa importante na política israelita que nem sempre é sublinhada na nossa imprensa. É o desaparecimento praticamente das forças de centro-esquerda ou de esquerda. Exatamente.
que estiveram no poder logo em 1948. Chegaram se mantiveram no poder até 1977. Exato. Portanto, a esquerda trabalhista, digamos, como nós a conhecíamos aqui em Portugal, israelita, praticamente desapareceu. Ela teve depois alguns ciclos, a partir de 77, depois de governos do Likud, de Menahem Begin, de Isaac Shamir, etc., e depois entrou-se em ciclos de Isaac Rabin e tal. Mas essa esquerda foi lentamente desaparecendo. Há uma graça que hoje os meios de direita dizem em Israel, que é quando se ouve uma ambulância passar, há um comentário, ou é alguém de esquerda que vai morrer, ou é alguém de direita que vai nascer. E, portanto, porquê? Porque, de facto, tem havido um declínio progressivo da esquerda na vida política israelita. Esse declínio progressivo da esquerda tem muito a ver, ao que parece, enfim, as leituras também não são totalmente concludentes, em primeiro lugar, com uma visão de que a esquerda estaria a fragilizar a segurança de Israel e algumas mitificações de Israel, desde logo os colonatos, mas também depois a questão da própria abertura face à circunstância da Palestina poder ter em Jerusalém Oriental a sua capital, a própria ligação parlamentar com alguns deputados árabes, que criou uma imagem negativa relativamente à esquerda, e, portanto, a esquerda foi lentamente desgastando-se. Por outro lado, também muito daquilo que era a mitologia tradicional da esquerda, quase comunizante, com os kibbutzim, etc., foi desaparecendo. A esquerda banalizou-se naquilo que era uma social-democracia normal. E, portanto, a vida política israelita passou a fazer-se à direita. E passou a fazer-se em gente mais à direita ou menos à direita. Talvez um pouco também, peço desculpa por interromper, talvez um pouco também por causa da pressão dos Estados Unidos. Sim, mas digamos, a pressão dos Estados Unidos, eu não sei qual é, entre a pressão dos Estados Unidos e a pressão de Israel, qual é aquela que tem mais força. Devo-lhe dizer que tenho algumas dúvidas por vezes, porque os israelitas têm uma capacidade de mobilização do lobby judaico nos Estados Unidos com muita força. Exatamente. Curiosamente, essa movimentação era muito forte, e um dia podemos falar disso com cuidado, mais no Partido Democrático e menos no Partido Republicano. Isso veio a mudar nos últimos anos, particularmente desde o momento em que Israel passa a ter um papel importante num certo mecanismo de controlo do Irão, nomeadamente pela ameaça que Israel faz face às ambições do Irão, às ambições nucleares do Irão, os Estados Unidos começam a levar mais a sério de Israel. Se nós lembrarmos bem, no passado, por exemplo, James Baker foi quem fez a pressão sobre Menahem Begin para negociações, e depois e depois governos democráticos também fizeram a mesma coisa. Agora não, agora tem-se visto uma espécie de equiparação naquilo que é a cumplicidade tradicional entre os Estados Unidos e Israel em administrações democráticas e administrações republicanas. E, portanto, mas há talvez aqui uma introdução de um novo critério, digamos, que é o facto de Israel estar absolutamente contra a possibilidade de Estados Unidos e Irão voltarem a sentar-se à mesa das negociações para refazerem ou reescreverem o acordo nuclear de 2015. Israel é completamente contra estas novas negociações, o que de algum modo explica que desde que Joe Biden ganhou as eleições de 3 de novembro do ano passado, tenha havido em toda a imprensa israelita uma enorme pressão anti-Biden, diria eu. Pois, os israelitas desde o início que foram contra o acordo, inclusivamente lembrar-se-á daqueles quadros apresentados por Benjamin Netanyahu nas Nações Unidas, mostrando que o Irão não estava a cumprir, etc. É um bocadinho irónico, tendo em atenção que Israel tem uma bomba nuclear e também não a mostra. Exatamente. É outra história. Mas, dito isto, Israel está a ter uma posição profundamente anti-acordo, como estão a ter também a Arábia Saudita, do outro lado, e os outros países do Golfo à volta da Arábia Saudita. Portanto, há uma coligação anti-Irão muito evidente de que Israel é um ponto fundamental. A grande questão vai estar em saber qual vai ser o tipo de diálogo que a nova administração Biden vai ter com Israel e com que Israel agora, tendo em atenção estas eleições. Eu acho que os americanos, no fundo, são sempre o garante da segurança de Israel.
Se Israel estivesse à espera da segurança da Europa para se manter como Estado independente, bem podia dormir menos descansado. São sempre os Estados Unidos quem tem dado ao longo dos anos a garantia a Israel de que, em situação limite, lá estarão com eles. Isso para Israel é muito importante e por isso mesmo Israel mobiliza dentro dos Estados Unidos todos os setores que possam ser influentes junto do governo americano, no sentido de manter esta influência. E Benjamin Netanyahu foi muito inteligente ao longo destes anos. Benjamin Netanyahu foi presidente por 13 anos, em mandatos diferentes. Benjamin Netanyahu conseguiu dos Estados Unidos até agora mais do que todos os seus antecessores tinham conseguido, em matéria de apoio financeiro, não deixando aqui ou ali de manter uma linguagem dura com os Estados Unidos. Vamos ver se a mantém com Biden, tudo dependerá da maneira como Biden for, digamos, colocar-se relativamente ao acordo com o Irão, o que ainda não é muito claro. Claro, só uma questão de resposta muito rápida, Sr. Embaixador. Está confortável com a forma como a União Europeia tem gerido a sua relação com Israel? A União Europeia está sempre de mãos atadas relativamente a Israel, porque não consegue impor a Israel. A União Europeia no Médio Oriente é um ator secundário, tem o Oscar para o melhor ator secundário. Exato, e, portanto, a União Europeia nunca consegue ter uma posição muito clara e afirmativa, por exemplo, em relação a limites que Israel exceda, em particular nos ataques aos palestinianos, etc. Porquê? Porque tem dentro de si uma divisão muito grande. Países como a Holanda, a Alemanha, defendem sempre a posição israelita e mesmo que outros países queiram ir um pouco mais longe em matéria de exigência, é-lhes sempre puxado o tapete. Eu não digo que estou confortável, acho que a União Europeia dificilmente terá uma posição muito dura face a Israel que exceda um determinado limite. Vamos fazer um pequeno intervalo antes de passar ao segundo tema. Até já. Ações e obrigações, investimento e poupança, BCE e FED, resultados e empresas, análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para debatermos a questão do endurecimento da posição da China em Hong Kong. Sr. Embaixador, como é que vê os últimos acontecimentos em Hong Kong e, de facto, a forma como a China tem tratado, digamos, aquela pequena zona que agora é a China? E perguntava-lhe também se acha que há alguma possibilidade de Macau vir a sofrer uma pressão do mesmo género. A China conviveu sempre mal com aquilo que subscreveu no acordo com o Reino Unido quando da passagem da soberania para a China, de Hong Kong para a China. A ideia de que havia um país de dois sistemas e que a manutenção desses dois sistemas permitiria a compatibilização de uma China tradicional, daquela dirigida pelo Partido Comunista Chinês, e por outro lado a manutenção de uma certa China liberal, que daria espaço para outros tipos de negócios, mas que ao mesmo tempo abria espaço também para uma afirmação de natureza democrática, eu penso que a China está a pôr um termo a isso. E, portanto, aquilo que o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, disse há dias e que, aliás, foi subscrito no comunicado do G7, é verdade. A China está a pôr em causa, de forma sistemática, aquilo que são os compromissos assinados a quando da transferência de soberania. Da declaração conjunta para a transferência de soberania, lembra-se, negociada em circunstâncias complexas, com Chris Patten como figura predominante até da defesa dos direitos humanos e dos direitos democráticos em Hong Kong. Hong Kong tem uma tradição britânica, e essa também é um pouco a diferença entre Hong Kong e Macau. Hong Kong era uma espécie de grande cidade ocidental com uma grande influência chinesa. Macau é uma aldeia chinesa com alguma presença portuguesa. E isso mudou, isso faz toda a diferença e fez toda a diferença em todos os ciclos de Macau e de Hong Kong.
portanto, o que se está a passar neste momento é que a China não admite, claramente, reivindicações de natureza democrática e, mais do que isso, já anunciou aliás, no Congresso do Povo, realizado a passada semana em Pequim, que vai, em primeiro lugar, só admitir como candidatos legislativos na Assembleia de Hong Kong, candidatos patriotas, e estamos a ver o que é que isto significa. Significa candidatos que têm uma fidelidade objetiva àquilo que é a linha do Partido Comunista Chinês em Pequim. E, por outro lado, vai mesmo reduzir o núcleo que vai eleger o Chief Executive, o chefe executivo do governo de Hong Kong. Estamos a ver uma redução objetiva daquilo que são as liberdades democráticas em Hong Kong, e a China assume isso. E acho que também assume isso por uma razão, porque já percebeu que essa não é uma red line, uma linha vermelha, que o mundo ocidental esteja disposto a queimar as pestanas por Hong Kong. Eu digo isto com toda a pena que tenho relativamente a uma experiência que até era extremamente interessante, que era a experiência da compatibilização do modelo democrático dentro de uma China mais centralista. Vamos ver em que medida é que isto afeta Macau. Eu acho que Macau não tem o mesmo nível de exigência de natureza democrática e convive bem com o estatuto que tem. Aliás, a personalidade que a China tem para tomar conta dos dois casos é a mesma. É o mesmo delegado que trata de assuntos de Hong Kong e de Macau. Portanto, há aqui uma espécie de um padrão. Isto tem muito a ver com o que é a China hoje. E tem a ver com o que é a China hoje, e mais do que isso, tem a ver com a diferença que a China de hoje faz face à China do passado. Esta China é uma China muito mais assertiva. Nós estávamos habituados a uma China muito voltada para si própria e com uma ação exterior muito limitada. Nós tínhamos visto Mas isso não lhe parece, Sr. Embaixador, que há claramente aqui uma distração da parte do Ocidente relativamente à China? Isto é, o Ocidente neste momento queixa-se basicamente da falta de democracia e do excesso da economia chinesa. Ora, eu era capaz de recordar que o capitalismo de Estado, que é o que neste momento acontece na China, o capitalismo de Estado é o acrescento leninista ao marxismo. Portanto, o Ocidente andou um bocadinho distraído estes últimos 20 anos, não lhe parece? Eu acho que o Ocidente, precisamente diz 20 anos, 2000 é o ano, 2001, é o ano em que o Ocidente autoriza, se assim se pode dizer, que a China entre para a Organização Mundial de Comércio e que tem o Estatuto de Economia de Mercado. E a ideia que havia, aí sim, uma ideia profundamente ingênua, é que a entrada da China para a Organização Mundial de Comércio e a sujeição da China a um conjunto de deveres que a Organização Mundial de Comércio impunha, acabaria ela própria por induzir na China uma espécie de processo de democratização decisório e comportamental. Ora bem, verificou-se que assim não foi. Não só a evolução interna da China não tem sido num processo de maior abertura, pelo contrário, tem sido mesmo num processo de alguma constrangente, mesmo em relação aos seus próprios cidadãos. Se repararmos bem aquilo que são as medidas de identificação de rua, tudo aquilo que são medidas profundamente, digamos, centralistas ao nível do poder, a China tem, e vê-se o que se passa com os iogures e vê-se o que se passa noutras regiões da China, a China tem vindo a afirmar-se. E aqui sim, há uma distração ocidental. Eu acho que houve uma leitura no Ocidente de que a China ia num determinado percurso, e muitos de nós na Europa pensávamos isso também, e nos Estados Unidos esse também foi o pensamento, e há agora a consciência de que a China está num processo ao contrário, isto é, a China está mais afirmativa no plano internacional. Numa certa altura dizia está mais afirmativa porque tem necessidade, por exemplo, de ter os mares controlados para efeitos quer do seu comércio internacional, dado que é um grande país comercial, quer até para a importação de energia, de petróleo, que lhe é fundamental. E para isso aumenta a frota mercante, aumenta a frota da marinha de guerra. Mas a China está mais do que isso, a China está a avançar bastante mais do que isso. Por exemplo, aquilo que se passou já com a Índia já é complexo. Alguma tensão crescente que tem vindo a ver-se com Taiwan também mostra uma mudança, digamos, mais assertiva da China, e aquilo que se passa no Mar do Sul da China
é, digamos, preocupante sob o ponto de vista de ruptura de equilíbrios. E a preocupação não é uma preocupação apenas ocidental, é uma preocupação também do Japão, da Coreia do Sul e mesmo da Austrália, que tem dado sinais de preocupação nessa matéria. Portanto, a China está a mudar. O mundo ocidental tem um diálogo com a China que é muito titulado pelos Estados Unidos em termos geopolíticos, é muito titulado economicamente, de uma certa maneira, pela Europa. A Europa não tem um discurso, a Europa considera a China um desafio estratégico, um adversário estratégico, mas não é, digamos, um inimigo. Os Estados Unidos já têm a China como um inimigo, vamos ser claros, não no plano guerreiro. Portanto, há uma mudança da China, essa mudança teve em Hong Kong uma concretização e uma expressão muito clara, veremos se vai ter essa expressão até Taiwan. Taiwan é talvez e podemos um dia falar sobre isto, é talvez um terreno complexo. Taiwan depois da declaração americana nos anos 70 de considerar uma só China, e portanto não considerar a possibilidade de uma independência de Taiwan. Taiwan nunca declarou a independência, vamos ser claros, no plano internacional, nomeadamente para consequências de natureza internacional, mas há aqui, não se sabe bem qual seria a atitude dos Estados Unidos no caso da China, por exemplo, ter uma ação agressiva face a Taiwan. Isto não é muito claro. Nunca houve nenhuma declaração dos Estados Unidos definitiva, mas nós sabemos que essa é uma preocupação profunda. Isto é, se houvesse eventualmente uma ação militar armada da China face a Taiwan, isso desequilibrava completamente a região e nós podemos nos pôr em dúvida. Os Estados Unidos mantiveram sempre essa ambiguidade. Aliás, procuradamente mantiveram essa ambiguidade. Nunca expressaram exatamente o que é que fariam num caso desses. Mas também não é preciso deixar que o caso se processe para que depois possam atuar ou não. Portanto, há aqui algo que é preciso negociar com a China e é preciso afirmar em relação à China. Sr. Embaixador, no final de vários anos, muitos meses de guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, quem é que, durante a anterior administração da Casa Branca, quem é que lhe parece que saiu a perder menos, a China ou os Estados Unidos? Confesso-lhe que não sei o suficiente sobre as consequências económicas para ter uma opinião. A sensação que eu tenho é que houve ali uma espécie de um empate, numa certa altura, em que, perante algumas ações de retaliação e medidas de contraposição por parte da China, se criou ali um momento de algum empate. Mas confesso que não sei, e em particular não sei o que é que sobreviveu do período Trump. Sobreviveram algumas sanções, sobreviveram algumas medidas de natureza retaliatória. Em que medida é que isso provoca ou não consequências graves no relacionamento bilateral? Há um ponto importante. Trump utilizou muito o argumento da China como a China o destruidor de empregos nos Estados Unidos. E isso foi um argumento até para a sua própria primeira campanha eleitoral. E isso também teve consequências para os consumidores americanos. No fundo, acabaram por pagar produtos mais caros porque os não compravam à China. Portanto, isto tem sempre uma lógica que nunca vai só por um caminho. Claro. A China percebe que tinha que manter com os Estados Unidos um diálogo nesta matéria, porque, como da mesma maneira que tem que o manter no plano financeiro, a China não pode utilizar os assets que tem, por exemplo, do Tesouro Americano, para os utilizar no quadro financeiro mundial. Em primeiro lugar, porque os perdia. Quando se utiliza uma arma, perde-se a arma. E em segundo lugar, porque isso sim seria uma guerra de natureza financeira muito grave, que os Estados Unidos teriam fatores de retaliar. Uma potência como os Estados Unidos tem sempre uma capacidade de retaliação em muitas outras dimensões que nós não nos damos conta. Nós vemos isso com a União Europeia, vemos isso em variados quadros. Quando os Estados Unidos vão por um determinado caminho, por muito que nós possamos contrapor-nos nesse caminho, os Estados Unidos podem abrir janelas e possibilidades de retaliação e de ação noutras áreas. São uma potência muito larga no seu espectro de atuação. Perdão, muito bem, obrigado. Vamos fazer mais um pequeno intervalo, voltamos já de seguida. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto.
Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Bem-vindos à terceira e última parte de A Arte da Guerra, desta vez para debatermos a questão do Líbano. O Líbano, desde agosto passado, quando houve a tremenda explosão em Beirute, está numa crise profunda. A crise já vinha claramente de antes. Eu diria que a crise no Líbano já tem várias décadas, mas ultimamente o povo libanês tem vindo para a rua, exatamente queixando-se da total incapacidade dos poderes políticos de sequer formarem um novo governo que possa gerir a saída da crise, se é que há uma forma de o Líbano ter uma porta de saída para a crise em que está profundamente envolvida desde há várias décadas. Como é que o Sr. Embaixador vê estas últimas manifestações e principalmente como é que vê o facto de o Líbano ter tanta dificuldade em sair de uma crise que já tem tantos anos? O Líbano é um caso único, eu diria quase à escala global, tendo em atenção, no entanto, que mantém-se como uma das mais sólidas democracias no mundo árabe, isto é, sólidas no sentido dos princípios. O Líbano é um país que configurou-se sempre pela manutenção dentro de si de uma multiplicidade de religiões que fazia parte da sua própria matriz. E isso funcionou bem quando tudo funcionava bem ao nível governamental no Líbano. Depois da Guerra Civil de 75-90, depois ainda da guerra com Israel em 2006, o sistema político do Líbano começou a dar sinais de não conseguir comportar, em termos de resultados, uma capacidade mínima de eficácia. Vale a pena explicar num minuto como é que funciona o sistema no Líbano. No Líbano há a obrigatoriedade do presidente, que é eleito pelo Parlamento, ser sempre um cristão maronita. Há sempre a obrigatoriedade do primeiro-ministro, que é eleito também pelo Parlamento, ser sempre um muçulmano sunita. E o presidente da Assembleia tem que ser um muçulmano xiita. E mais do que isso, depois tem que ter um vice-presidente que é de ortodoxo. Este magma obriga também a que isso tenha uma tradução depois na máquina governamental. A máquina governamental está partilhada pelas 18 religiões que se projetam nos 20 e tal zonas do país que existem. E isto cria sistematicamente a qualquer governo a necessidade de fazer uma espécie de balcanização dos poderes. O que é que isto tem dado? Deu-se no passado. Passou a haver uma espécie de um nepotismo e de uma corrupção instalada através desses nichos confessionais de poder político, e isto bloqueia completamente a formação dos governos. E, portanto, o que nós vimos depois da explosão, que já de uma incúria monumental, a explosão de agosto de 2020, foi a maior explosão mundial depois de uma bomba atómica. Exato. Matou 200 e tal pessoas, houve 6 mil e tal feridos, houve 300 mil pessoas com casas afetadas, uma coisa absolutamente catastrófica. E essa catástrofe prolonga-se desde então. Porque o governo demitiu-se na altura, depois o primeiro-ministro acabou por não se demitir, o novo primeiro-ministro, que é Saad Hariri, acabou por não poder tomar posse por conflitualidades com o presidente, e vemos, de facto, o Líbano, hoje em dia, aquilo que referiu relativamente às manifestações de rua, é um desespero total da população pela falta de capacidade das autoridades políticas de encontrarem uma solução para governar normalmente o país. Mais do que isso, perante aquilo que é a disponibilidade por parte dos dadores internacionais, quer a União Europeia, quer os Estados Unidos, quer mesmo a Arábia Saudita, de poderem avançar com ajudas fortes, essas ajudas estão condicionadas a uma certa reorganização interna do país. E essa reorganização não se passa, não tem lugar. E, portanto, vivemos hoje uma situação de extrema conflitualidade. E mais do que isto, o Líbano é um país que vive tutelado do exterior. Exato. Vale a pena lembrar que no Líbano existe um setor xiita, o Hezbollah, que é uma espécie de uma seita com milícias armadas, que é muito dependente do Irão, muito dependente da influência do Irão. Mas, por outro lado, também há setores profundamente dependentes da Arábia Saudita, como é, por exemplo, o
próprio partido Saad Hariri. Saad Hariri, a certa altura, foi chamado à Arábia Saudita, em 2017, esteve preso na Arábia Saudita, o primeiro-ministro do Líbano, esteve preso na Arábia Saudita, fez uma intervenção na televisão saudita a dizer que se demitia, por pressão das autoridades sauditas, porque é um títere, o Saad Hariri tem ao mesmo tempo nacionalidade saudita e nacionalidade libanesa, e portanto há uma espécie de controle remoto da política libanesa por parte da Arábia Saudita, como o Irão também controla grande parte do Hezbollah. No passado, quando a Síria tinha mais importância e estava estabilizada, a Síria tinha essa importância também, nomeadamente no caso do Hezbollah, e não só. A Síria hoje está um pouco neutralizada pelos seus próprios problemas internos, mas não deixa de ser um fator à la longue de importância sobre o Líbano. A Síria faz parte daquilo que é o Líbano faz parte daquilo que é o projeto sírio do chamado Grande Síria. Exato. Portanto, vivemos hoje, e além disso, há ali setores. A Síria, é preciso vermos uma coisa: a Líbano tem hoje 20% da sua população, que são 23 ou 24 milhões, 20% da sua população são refugiados. São refugiados palestinianos, do passado, daqueles que foram para lá no início, que têm campos de refugiados imensos, onde já viveu, chegou a ver, Arafat chegou a estar num desses campos, e tem também agora um fortíssimo contingente de refugiados sírios. Portanto, vive com um problema interno e vive com os problemas dos outros também. Tem além disso a sua relação com Israel, que também é de si é tensa, tendo em atenção aquilo que no norte do Líbano, no sul do Líbano, se fazia face ao norte de Israel, e tem hoje um problema catastrófico, que é um problema de natureza económica. Não tem recursos, a libra libanesa caiu extraordinariamente, 80% ou 90% face àquilo que era o seu valor de 2019, não tem petróleo, mesmo o petróleo que procura chegar não consegue introduzi-lo no país porque não pagam nos portos em cash àquilo que são as empresas para isso, e portanto está a entrar em blackouts totais. 50% da energia elétrica é cortada diariamente em várias partes do país. Há quem diga que se chega ao fim de março, se isto continuar assim, e deixa de ter energia elétrica, o que significa um colapso total, com o que isso tem consequências nos vários serviços. Além disso, há um ponto importante, é que os serviços públicos estão a colapsar. Os serviços públicos de natureza, de limpezas, de eletricidade, de gás, de águas, etc., estão a colapsar. Há uns serviços de natureza social que, curiosamente, numa velha tradição, aliás, muito islâmica, estão a ser dados, por exemplo, no Hezbollah, em matéria de saúde, em matéria de segurança social, em matéria de ajuda alimentar. Mas isto são paliativos. Na realidade, claro, é preciso que o Estado funcione. E como disse no início, o Estado libanês parece estar à beira do total colapso. Também neste caso, a União Europeia tem primado pela ausência, transferindo para a França aquilo que parece ser qualquer posição oficial do agregado dos 27 sobre a questão. A França não desgosta disso. A França não desgosta dessa tutela, que é antiga, como sabe, histórica, face ao Líbano, que fazia parte, digamos, da sua tutela internacional. E a França deu sempre sinais ao longo destes anos todos, está muito interessada no Líbano. E até de uma forma positiva. Jacques Chirac, por exemplo, era um tradicional visitante do Líbano, depois também mais tarde foi inquilino um libanês, exato. Um libanês, que tinha sido antigo presidente. Mas, por exemplo, quando foi da crise entre Hariri e a Arábia Saudita, foi Emmanuel Macron quem foi à Arábia Saudita. E Emmanuel Macron foi dos primeiros chefes de Estado a vir, antes até da maioria dos ministros libaneses, a vir ao porto de Trípoli, de Beirute, depois da explosão, dar conforto às pessoas, etc. A França era a segunda língua depois do árabe no Líbano. A França tem uma tradição de presença ali. A União Europeia está disponível para ajudar financeiramente, só que a União Europeia coloca, com alguma legitimidade, a necessidade deles se organizarem para que a canalização dos recursos financeiros não vá depois ser dividida pelas várias famílias dentro do espaço político complexo, como eu já referi, da estrutura libanesa. E, portanto, o próprio Fundo Monetário Internacional estaria disponível a ajudar. Os Estados Unidos, os países do Golfo, e não só necessariamente a Arábia Saudita, os países do Conselho de Cooperação do Golfo,
E até o Qatar, que esteve fora do Conselho de Cooperação do Golfo, estaria disponível para ajudar. Não era por falta de ajudas, era pura e simplesmente por a inexistência do interlocutor dentro do Líbano minimamente credenciado. Exatamente, e porque os dadores, como disse já antes, não estão interessados em ver os seus fundos serem distribuídos, e a palavra aplica-se completamente pelas capelinhas que em número exageradamente grande, suponho eu, existem. Capelinhas é um bom nome. Capelinhas é um bom nome para um poder que está dividido religiosamente. Exatamente. Sr. Embaixador, obrigado. Chegamos ao fim de mais um programa da Arte da Guerra. Para a semana cá estaremos com 3 novos temas. Até lá.